E se de repente o Sol começasse a se mover em nossa direção? Sem aviso, sem explicação. Apenas a maior estrela do sistema solar rompendo as leis da física e vindo direto em linha reta para o nosso planeta. O que você acha que aconteceria? Essa não é só uma pergunta hipotética, é uma viagem pela destruição absoluta. Uma colisão com o Sol não significaria apenas o fim da humanidade, seria o colapso completo da Terra em questão de minutos. O Sol é uma esfera de plasma incandescente com mais de 1 milhão de vezes o volume da Terra. Para termos ideia da diferença de escala, se a Terra fosse uma bolinha de gude, o Sol seria uma bola de praia do tamanho de um prédio. Só essa comparação já mostra que não seria uma colisão, seria uma aniquilação. Mas o mais assustador é que a destruição começaria muito antes do impacto. Mesmo a milhões de quilômetros de distância, a aproximação do Sol já seria suficiente para transformar a Terra em um inferno ardente. Nos primeiros dias, a radiação solar aumentaria de forma exponencial. A temperatura da superfície subiria dezenas de graus em questão de horas. As áreas mais próximas da linha do Equador seriam as primeiras a sofrer. As florestas tropicais virariam carvão. Os rios evaporariam rapidamente. Os solos se tornariam estéreis. Em seguida, os polos começariam a derreter em velocidade recorde. O nível dos oceanos subiria de forma descontrolada, mas isso importaria pouco. A água entraria em ebulição, liberando vapor para a atmosfera em proporções que jamais vimos. E esse vapor, ao invés de trazer chuva, criaria uma estufa sufocante. Nuvens espessas e quentes cobririam o céu, bloqueando parte da luz, mas aprisionando todo o calor. Seria como envolver a Terra com uma tampa de panela. A vida animal colapsaria. Plantas morreriam por falta de fotossíntese funcional. O oxigênio no ar começaria a se alterar. E com ele, a capacidade de respiração de qualquer criatura. O ser humano, nesse ponto, já estaria tentando se esconder. Em abrigos subterrâneos, cavernas ou construções reforçadas. Mas o calor e a radiação do Sol não respeitam concreto. Elas atravessam tudo. O solo racharia. O asfalto derreteria. Edifícios cairiam como peças de cera ao fogo. Nem mesmo os sistemas elétricos ou digitais resistiriam. Satélites seriam fritados. Redes de comunicação entrariam em colapso. O mundo mergulharia em silêncio e escuridão, mesmo com a luz do sol brilhando intensamente lá fora. Só que essa luz não seria mais bem-vinda. Ela seria uma sentença de morte. E ainda nem chegamos perto do impacto. O campo magnético da Terra, responsável por proteger o planeta da radiação solar, começaria a falhar. Ele é gerado pelo movimento do núcleo da Terra, mas com tanto calor e pressão externa, esse equilíbrio interno começaria a ceder. Sem o escudo magnético, as partículas solares entrariam livremente, causando mutações, queimaduras, colapsos celulares e doenças em um nível jamais visto. A essa altura, não estaríamos mais falando de sobrevivência. Estaríamos observando os últimos instantes de um planeta que já foi azul. A Terra estaria escurecendo, não por falta de luz, mas por excesso de destruição. E ainda faltaria o contato direto. À medida que o Sol se aproxima, a força gravitacional dele começa a agir com mais intensidade sobre a Terra. A estrutura do planeta inteiro começa a ser distorcida. Montanhas literalmente se dobram, placas tectônicas se deslocam violentamente e terremotos em escala global acontecem simultaneamente em todos os continentes. Os vulcões entram em erupção, não apenas os mais ativos, mas até aqueles que estavam adormecidos há milênios. Gases tóxicos invadem a atmosfera, rios de lava percorrem as cidades em ruínas. E o céu, antes azul, torna-se uma mistura de fumaça, radiação e luz ofuscante. A gravidade do Sol começa a arrancar fragmentos do planeta. Poeira, rochas e pedaços da crosta terrestre são sugados para o espaço,
como se estivéssemos nos desintegrando aos poucos. O planeta entra em colapso gravitacional, puxado por uma força que não tem comparação. Nesse ponto, a Lua já teria sido engolida. Ela orbita a Terra, mas está muito mais próxima do Sol em comparação ao resto dos corpos do Sistema Solar. A Lua teria vaporizado em questão de minutos, um clarão, um estouro, e desapareceria do céu para sempre. A atmosfera da Terra começaria a ser arrancada, literalmente sugada. Sem o campo magnético, sem equilíbrio gravitacional e sob calor extremo, as partículas gasosas escapariam com facilidade, deixando o planeta exposto e vulnerável como um pedaço seco de rocha flutuando. E então, finalmente, o Sol se aproxima o suficiente para entrar em contato direto com a superfície terrestre. Mas não há impacto, no sentido comum da palavra. O Sol não bate, ele engole. A superfície terrestre, já ressecada, rachada e derretida, se mistura com as camadas mais quentes e densas da estrela. A crosta se dissolve instantaneamente. O núcleo da Terra, que até então havia resistido a bilhões de anos de pressão e calor, derrete em segundos como se fosse feito de manteiga. Toda a estrutura do planeta, continentes, oceanos, cidades, civilizações inteiras, some num clarão de energia. Não há explosão, porque a escala é tão absurda que não sobra nada para explodir. Apenas absorção. A Terra vira poeira. Íons, partículas, calor. Um eco no espaço que rapidamente se dissipa na imensidão solar. Tudo o que foi, tudo o que existiu, tudo o que era chamado de lar por bilhões de seres, desaparece, sem rastros, sem vestígios, sem tempo para despedidas. E o que acontece com o sistema solar após isso? À medida que o Sol se aproxima, a força gravitacional dele começa a agir com mais intensidade sobre a Terra. A estrutura do planeta inteiro começa a ser distorcida. Montanhas literalmente se dobram, placas tectônicas se deslocam violentamente e terremotos em escala global acontecem simultaneamente em todos os continentes. Os vulcões entram em erupção. Não apenas os mais ativos, mas até aqueles que estavam adormecidos há milênios. Gases tóxicos invadem a atmosfera. Rios de lava percorrem as cidades em ruínas. E o céu, antes azul, torna-se uma mistura de fumaça, radiação e luz ofuscante. A gravidade do Sol começa a arrancar fragmentos do planeta. Poeira, rochas e pedaços da crosta terrestre são sugados para o espaço como se estivéssemos nos desintegrando aos poucos. O planeta entra em colapso gravitacional, puxado por uma força que não tem comparação. Nesse ponto, a Lua já teria sido engolida. Ela orbita a Terra, mas está muito mais próxima do Sol em comparação ao resto dos corpos do Sistema Solar. A Lua teria vaporizado em questão de minutos. Um clarão, um estouro, e desapareceria do céu para sempre. A atmosfera da Terra começaria a ser arrancada, literalmente sugada. Sem o campo magnético, sem equilíbrio gravitacional e sob calor extremo, as partículas gasosas escapariam com facilidade, deixando o planeta exposto e vulnerável como um pedaço seco de rocha flutuando. E então, finalmente, o Sol se aproxima o suficiente para entrar em contato direto com a superfície terrestre. Mas não há impacto, no sentido comum da palavra. O Sol não bate, ele engole. A superfície terrestre, já ressecada, rachada e derretida, se mistura com as camadas mais quentes e densas da estrela. A crosta se dissolve instantaneamente. O núcleo da Terra, que até então havia resistido a bilhões de anos de pressão e calor, derrete em segundos como se fosse feito de manteiga. Toda a estrutura do planeta, continentes, oceanos, cidades, civilizações inteiras, some num clarão de energia. Não há explosão, porque a escala é tão absurda que não sobra nada para explodir. Apenas absorção. A Terra vira poeira.
Íons, partículas, calor. Um eco no espaço que rapidamente se dissipa na imensidão solar. Tudo o que foi, tudo o que existiu, tudo o que era chamado de lar por bilhões de seres, desaparece. Sem rastros, sem vestígios, sem tempo para despedidas. E o que acontece com o sistema solar após isso?